Olá, corações cesepianos! Aqui quem fala com vocês é a professora Sara Campos e eu faço parte da equipe de linguagens do Colégio CESEP. Hoje nós vamos conversar acerca da redação Enem, apresentando para vocês dicas de como desenvolver um dos elementos obrigatórios, que é a tese. Primeiro, eu preciso lembrar que a tese, no contexto Enem, é aquele elemento em que o participante apresenta uma opinião, um ponto de vista a ser defendido. Também preciso lembrar que a tese ela é observável lá na competência 2, que diz respeito à compreensão do tema e ao desenvolvimento adequado da estrutura dissertativa argumentativa. Há também de se lembrar que a tese ela é aquele elemento que ela é uma delimitação do tema, tudo bem? A partir disso, nós podemos aqui desenvolver a tese de alguns modos. E eu apresento agora para vocês essas possibilidades de desenvolvimento da tese. A tese por problematização, como o próprio nome já ressalta, é aquela tese em que o participante ele vai apresentar quais são os problemas criados pelo tema. Vamos a exemplos. A partir do tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Vou apresentar aqui para vocês um exemplo de tese que ela aponta essas consequências prejudiciais. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Então, aqui a gente observa que o participante desenvolveu dois pontos de vista, apresentou dois pontos de vista que ele vai desenvolver, que ele vai aprofundar na argumentação. É também observável aqui que a tese pode ser desenvolvida de dois modos também. Quais são esses dois modos? A tese unívoca, em que eu elenco apenas um ponto de vista a ser defendido, e a tese bifurcada, que é o exemplo desse participante, em que eu escolho dois pontos de vista a ser defendidos. Vamos à próxima possibilidade. A tese por responsabilização. Nessa tese, o participante ele vai ressaltar quem ou o que é responsável pelo tema. Vamos a mais exemplos. A partir do tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. É uma tese que ela vai apontar causas da problemática. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, por estereotipação da sociedade civil e passividade governamental. Novamente, temos uma tese do tipo bifurcada, em que o participante apresenta dois pontos de vista a ser defendidos. E essa tese ressalta quem ou o que é responsável por essa problemática pelo tema. Vamos a mais uma possibilidade de desenvolvimento da tese, que é a tese por confronto. Nessa tese, o participante ele vai ressaltar contradições ou oposições presentes no tema. Vamos também a um exemplo. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O participante ele evidencia na tese uma oposição entre o que é ideal e o que é real. Vamos observar. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outro, as minorias que se distanciam do convencional religioso se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então, aqui o participante, ele ressaltou elementos entre o que é ideal e o que é real a partir dessa problemática, a partir do tema. E vamos a uma das últimas possibilidades de desenvolvimento da tese, que é a tese por antecipação. Isso significa o quê? Que o participante, ele ressalta uma prévia do que vai ser proposto lá na intervenção. Como assim? Vamos a exemplos para ficar mais compreensível. A partir do tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. O candidato, o participante, ele apresentou a tese resumindo as ações que serão propostas lá na proposta de intervenção. Vamos ao exemplo. Na contemporaneidade, a sua limitação social dá-se em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva
junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Então, aqui o participante, ele apresenta a tese, né, o ponto de vista que ele vai defender, e ele também já apresenta uma prévia do que ele vai detalhar na proposta de intervenção. Então, com essas diquinhas acerca de como vocês podem desenvolver a tese, eu espero que vocês façam uma excelente prova, que vocês aproveitem essas dicas e continuem mantendo o foco no Enem. Até a próxima. Beijos!